Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo a nossa apresentação, antes da gente passar a nossa grade para nossa segunda-feira, vamos fechar aí rapidinho como foi o nosso domingo. Lembrando, ainda tem alguns joguinhos aqui, como eu tô gravando no domingo, ainda acontecendo, tem 2 jogos aqui ainda para se concluir. Então a gente havia trabalhado no domingo numa grade de 8 jogos. Vou comentar aquilo que a gente já tem de concreto aqui, tá bom? Inclusive ontem, foi no sábado, né, que a gente operou, ficou 2 joguinhos aí faltando pra gente concluir. No sábado a gente ficou com 11 jogos, né, foram 10 greens e um red. O red ficou no conta no jogo lá do Las Palmas contra o Atlético de Madrid. A gente trabalhou com o Atlético de Madrid na chance dupla, foi o red do dia. Depois a gente conseguiu pegar uma chance dupla no Internacional, né? E pegamos a vitória do Corinthians. Foi no ao vivo, mas logo saiu o gol, não teve muito o que fazer, né? O bilhete estava esmagado. No sábado a gente havia ficado aí com 11 jogos, 10 greens e um red. Conseguimos cravar o bilhete do canal que a gente havia comentado. Então vamos para o nosso domingão. Domingo, o que eu separei? Era uma grade de 8 jogos. A princípio aí, vou comentar aquilo que a gente tem de concreto, tá bom? A gente tá com um redzinho aí, deixa eu até contar aqui quantos greens a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá com 5 greens e um red. E tem mais 2 joguinhos aí ainda a se concluir. Então a gente vai falar sobre aquilo que a gente já tem aí de concreto, tá bom? Vamos lá. Primeiro jogo aqui, vou até comentar o bilhete do canal, ó. Bilhetinho do canal vai ficar para o vídeo posteriormente de amanhã, né? Vocês já vão ver aí, vai acontecer. A gente havia deixado uma tripla. A gente deixou aí o Ajax contra o Utrecht para sair mais de Goiânia na partida. Deixamos o Celtic para vencer a sua partida e o Lyon na chance dupla. Como o Lyon, ele ainda tá jogando aqui no momento, então a gente vai deixar para comentar aí. Amanhã eu venho aqui e passo uma pincelada rapidinho, tá bom? Vamos lá, vamos comentar como é que foi o domingo. Primeiro jogo aqui, a gente havia trabalhado no Países Baixos na Holanda, no jogo do Utrecht contra o Ajax. Trabalhamos para sair mais de Goiânia na partida, o bilhete bateu. Superliga da China, Xangai Port contra o Shanghai Hengqin. Trabalhamos também para sair mais de Goiânia na partida, o bilhete bateu. Aqui o red do dia, até então, né? Lá na Bundesliga, na Alemanha. Jogo do Augsburg contra o Frankfurt. Trabalhamos para sair mais de Goiânia na partida, que foi 0 a 0, foi o red do dia até então. Dando sequência na Escócia, mais precisamente na Copa da Escócia. Jogo do site John Stones contra o Celtic. Trabalhamos com a equipe visitante, o Celtic, para vencer dentro de 90 minutos. O bilhete bateu. Espanha, Liga Feminina, jogo do Real Madrid feminino contra o Betis. Trabalhamos com o Real Madrid para vencer no ao vivo. Já começou vencendo logo no início, né, com um pênalti que saiu menos do que 10 minutos aí, não teve muito o que fazer, a não ser pegar esse bilhete reduzido aí. Aqui foi Real para vencer, o bilhete bateu. Dando sequência, voltando para a Alemanha, Bundesliga. Jogo do Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach. Trabalhamos para sair. Mais de Goiânia na partida. O bilhete bateu. Estamos trabalhando aqui na Ligue 1 na França com Lyon na chance dupla e na La Liga na Espanha com Real Madrid contra o Atlético Bilbao para sair mais de Goiânia na partida. Caso esses 2 bilhetes aqui venham a se concluir, a gente pode ficar aí com 8 jogos, 7 greens e um red. Caso venha acontecer aqui alguma situação atípica, a gente pode ficar aí com 5 greens e 3 reds pelo meio do caminho. Então, vamos deixar para comentar depois, amanhã eu venho aqui e falo sobre, tá bom? Inclusive bilhete do canal. Vamos lá, para nossa segunda-feira. A segunda-feira para mim é até bem atípico. Eu dei uma olhadinha na grade, estudei legal, separei 10 jogos aí para a gente operar juntos. Geralmente segunda-feira a gente traz 4, 5, quando tá uma segunda-feira bem difícil, a gente traz apenas 3 jogos. Deu para operar aqui em 10 jogos, vamos lá. O primeiro que eu separei é na Superliga na Dinamarca, mais precisamente no grupo de rebaixamento, às 9 horas da manhã. É o jogo do Vesely enfrentando o Silkeborg. Não adianta, tem uma parada que quando o Silkeborg vai jogar, eu dou uma olhadinha se vale a pena buscar gols. Quando eu vejo que tem histórico, eu opero. Momento aqui, a equipe visitante é a 7ª colocada, a equipe da casa no momento é a lanterna, 12ª. Momento do Vesely, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. O Silkeborg nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, vem oscilando aí, né? No confronto direto, nos últimos 5 tem 2 vitórias para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. Quem já me conhece já sabe, Silkeborg e Dinamarca, eu gosto de mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Silkeborg, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Vesely, mais de gol e meio em 4. Bilhetinho para essa partida vai estar pagando uma odd aí por base de 1.25, eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei é aqui na Noruega, às 9h30 da manhã. Jogo aí do Vålerenga enfrentando o Rosenborg. A equipe visitante é a 4ª colocada da competição, a equipe da casa é a 8ª.
Momento aí do Valerenga. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Rosenborg, nos últimos 5, vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho aí 1 vitória para a equipe da casa, 1 não, né? Perdão, 2 vitórias para a equipe da casa e 3 vitórias para a equipe visitante. Noruega, mercado para gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Rosenborg, tive aí mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Valerenga, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida, vai estar pagando uma odd aí por base de 1,22. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Série A da Itália, às 10 horas da manhã. Jogo do Cagliari enfrentando a Fiorentina. Aqui eu vou operar botar assim, o senso da urgência, dá uma olhada. Eu tenho a Fiorentina, que é a equipe visitante, que no momento é a 8ª colocada da competição, enfrentando o Cagliari, que no momento é o 15º. Ambas as equipes aqui, de certa forma, precisam buscar a vitória. Tanto o Cagliari jogando em casa para se afastar da zona do rebaixamento, tanto a Fiorentina aqui se quiser disputar alguma competição europeia na temporada seguinte. Momento do Cagliari. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a Fiorentina, nos últimos 5, vem de 3 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias da Fiorentina. O que eu venho buscar nessa partida? Não vejo a Fiorentina perdendo essa partida, no máximo empatando. Por conta disso, chance dupla na Fiorentina. Pagando uma base aí de 1,39 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos agora para a Arábia Saudita, meio-dia e 55, jogo do Al Hilal enfrentando o Al Sabath. A equipe da casa é a 2ª colocada, a equipe visitante é a 6ª. Momento do Al Hilal, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. O Al Sabath, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Mesmo retrospecto, né? No confronto direto, nos últimos 5, tem 1 vitória para a equipe visitante e 4 vitórias mais recentes para a equipe da casa. Venho buscar aqui mercado de gols, não estou confiando no Al Hilal mesmo jogando em casa. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em todos. O bilhete vai estar esmagado, mas eu considero aqui a melhor oportunidade de mercado. Quem quiser pegar ou levar para ao vivo, 1,10 é a única coisa que, ao meu ver aqui, eu venho buscar nessa partida, para sair mais de gol e meio na partida. Próximo jogo, vamos voltar agora para a Dinamarca, sendo que na parte da disputa de título, 1 hora da tarde, jogo do Copenhague contra o Aarhus. A equipe da casa, no momento, é a 2ª colocada da competição, a equipe visitante é a 5ª. O momento aí do Copenhague, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas, e o Aarhus, nos últimos 5, vem de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe visitante e 2 para a equipe da casa. Por conta aqui desse equilíbrio, eu venho buscar gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos e batendo ambas. Nos últimos 5 jogos do Aarhus, mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. E nos últimos 5 jogos do Copenhague, mais de gol e meio em 3. Nesses 3 bateu ambas. Por conta disso, como eu mencionei, vou buscar 1 gol e meio na partida, pagando por uma base de 1,39, tá pagando bilhete legal, deixo como bilhetinho para essa partida. Vamos agora novamente aí para a Noruega, às 2h15 da tarde, jogo do Molde enfrentando o Bodø Glimt. As duas equipes aí, o Bodø Glimt no momento é a 2ª colocada da competição, o Molde começou mal o campeonato, no momento aí é o penúltimo colocado, 15º, geralmente ele fica na parte de cima da tabela. Momento do Molde, nos últimos 5, a equipe vem de 4 derrotas e 1 vitória, o Bodø Glimt nos últimos 5 vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias para o Molde e 1 para o Bodø Glimt. Noruega, venho buscar mercado de gols, não tenho outro senão esse. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Bodø Glimt, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Molde, mais de gol e meio em todos. Bilhete para essa partida, vai estar pagando uma odd aí, de certa forma, esmagada por base de 1,21, mas deixo como bilhete para esse jogo, mais de gol e meio na partida. Próximo jogo, vamos voltar agora para a Arábia Saudita, às 3 horas da tarde, jogo do Al Ittihad enfrentando o Al Ettifaq. As duas equipes aí são a 1ª e 7ª colocada aí. Equipe da casa, nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias para a equipe da casa.
Apesar disso, eu venho buscar mercado de gols. Não vou confiar no Antifad aí, porque tem dado um mole. No último jogo aí, acabou perdendo aí, né? Por 2-0 para uma equipe da parte de baixo da tabela. Vou ficar em gols do que eu pegar a vitória aí do Anti-Ad. Nos últimos 5, eu tive mais de gol e meio em 4 entre essas duas equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio em todos. E bilhete para essa partida, vai dar pagando uma odd aí para uma base de 1.14. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Penúltimo jogo do dia, vamos lá agora para a Espanha, La Liga, às 4 horas da tarde. Jogo do Girona enfrentando o Betis. A equipe da casa aí, perdão, a equipe visitante, a sexta colocada. A equipe da casa no momento é a 16ª. Quem me conhece aqui já sabe, essa temporada, principalmente aí da virada desse ano, né, da segunda parte da tabela para cá, eu tenho operado bastante aí na equipe do Bet. É uma equipe que eu venho acompanhando aí os jogos aí, vejo a equipe arrumadinha, tá jogando legal, inclusive tá numa disputa de título aí, se não me engano, na Liga Europa, ou na Liga Europa ou na Conference League, me perdoe, tá, que é muitos jogos, mas tá com uma competição europeia aí em curso. Então, é uma equipe que tá arrumadinha, meu ver aqui, tá dando para buscar operações nela. Dá uma olhada no Girona, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 derrotas. E o Bet, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho de certa forma uma oscilação. Eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 1 vitória do Girona e 2 do Bet. O que eu venho buscar? Tem mercado para gols? Até tem, mas eu vou comprar algo aqui a favor do Bet. Eu não vejo a equipe perdendo, mesmo jogando fora de casa. O Girona não é o mesmo da temporada passada. No início da temporada, a gente comentou sobre isso, que a equipe ia mudar bastante, e realmente mudou. Por conta disso, eu venho comprar a chance dupla no Bet, pagando bilhete para uma base de 1.45. Eu deixo o Bet na chance dupla o bilhete para esse jogo. Pra gente fechar o dia, vamos aqui, né? Tem que trazer um joguinho do Brasileirão, né? 8 horas da noite, jogo do Bahia enfrentando o Ceará. Momento aí, a equipe visitante, a 4ª colocada da competição. A equipe da casa, no momento, é a 18ª. Momento aí do Bahia. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 1 derrota, 3 empates. O Ceará, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5, eu tenho mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas. E dá uma olhada, eu tenho aí um histórico de 4 vitórias para o Bahia e 1 empate pelo meio do caminho. Na verdade, 2 empates, né? Que um foi resolvido aqui após as penalidades. Momento aí do Ceará. Vamos buscar aí, como eu mencionei, buscar mais de gol e meio. Ceará, para sair mais de gol e meio nos últimos 5 jogos, teve esse mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Bahia, mais de gol e meio em 4. Bilhete, então, por conta disso, eu acredito que tem um Bahia aqui com centro de urgência, querendo sair da zona do rebaixamento, vai vir tentar buscar a vitória jogando em casa, e o Ceará vai tentar manter essa boa fase ainda, tá disputando aí na parte de cima da tabela, começou bem o campeonato. Por conta disso, para sair mais de gol e meio na partida, pagando bilhete por odd, por base de 1.44, deixo como bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separado nossa grade aí para nossa segunda-feira. Se Deus quiser, vai ser uma segunda-feira de vitórias aí, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal pra gente encerrar, tô deixando uma tripla. Tô deixando o jogo do Valerenga contra o Rosenborg para sair mais de gol e meio na partida. Tô deixando o molde contra o Bodoglin também para sair mais de gol e meio na partida. E tô deixando a Juventus na chance dupla. Esse bilhete triplo com uma odd por base de 1.80 é o bilhete do canal para essa segunda-feira, tá bom? Então tá fechado aí. Mais uma vez eu agradeço a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.